E-class, English class. É hoje a nossa aula de inglês, que será baseada nos temas seguintes. Ok? Nossa aula de inglês hoje, a gente vai... O tema da aula, o primeiro tópico da aula, vai ser Past Perfect. O que seria o Past Perfect? Alguém já ouviu falar, alguém já deve ter estudado. O Past Perfect é o passado perfeito. O que é esse passado perfeito? Vamos fazer uma linha do tempo aqui. Imagine que aqui é a linha do tempo, onde tudo começa lá no passado. E onde é que vai ser o nosso passado? Aqui, tá certo? Vai ser o past. Aqui a gente tem o passado, past, present. E aqui a gente tem o future, o futuro. Aqui eu vou até botar um desenho bonitinho aqui de um presente. Ok, só para ficar engraçado. Bem, e o que é esse past tense? Past tense, ou past tense, para ser mais rápido. Na verdade, past tense é um tempo que aconteceu no passado, mas um passado bem antes. Ou seja, geralmente quando ele aconteceu, alguma coisa vai acontecer no passado depois dele, porque ele é bem antes. Vamos contextualizá-lo para ficar mais fácil para vocês. Por exemplo, imagine duas situações acontecendo no passado. E aí você vai me dizer, duas aconteceram no mesmo momento, uma aconteceu antes e outra depois. Por exemplo, essa seria o first, e essa seria the first action, a primeira ação, and the second action, a segunda ação. Tá certo? Então, nesse caso, quais tempos verbais nós usaríamos? Bem, na segunda ação, a gente iria usar o simple past, que na nossa língua em português seria como se eu dissesse: eu bebi, eu comi, eu vi, eu li. E essa primeira ação, que foi a que aconteceu antes dessa, seria assim no past perfect. Past perfect, o passado perfeito. Então, seria essa ação bem antes dessa. Aí, como seria ele em português? É como eu dissesse: eu tinha visto, eu tinha feito, eu tinha ido, eu tinha estudado, eu tinha pensado. E tem gente mais chique, né? Como alguns professores de português, que poderia dizer: eu pensara, eu comera, eu bebera, ok? Ou eu havia comido, eu havia bebido, eu havia pensado. Em inglês, como é que ficaria isso? Vamos colocar aqui algumas orações. Eu tinha feito. I had done. Okay? I had done. Ela tinha ido. She had gone. Nós tínhamos visto. We had seen.
Ok? Agora, num contexto, como é que eu posso ver essas duas esse tempo verbal? Quando é que eu uso eu tinha visto? Por exemplo, olha aqui uma situação bem clássica, né? De uma casa. Alguém chega à casa, voltando da escola. E quando essa pessoa chega, que vai ao backyard, ele toma um susto. Oh! Quando ele chegou em casa, ou eu, né? Vamos lá. Quando eu cheguei em casa, esse aqui vai ser o quê? O segundo passado. O second past. Quando eu cheguei em casa, o gato tinha morrido. Oh, pobre gatinho. Oh, the cat had died. O gato já tinha morrido, né? Tinha morrido. Esse é o primeiro passado. Aqui eu posso também acrescentar a palavra already, que significa já. Ok? Bom, muito fácil, muito fácil. Ok? Eu posso fazer outra. Quando eu liguei pra Joana, ela já tinha saído. Vou desculpar. Quando eu liguei pra ela, she had already left. Ok? Onde é que está o past perfect? Nessa segunda oração. Aqui. Que é o nosso primeiro passado. O past perfect aqui. E o nosso segundo passado é essa oração aqui. Ok? Fácil? Bem, agora a gente tem outra matéria para ver, que é chamada de... Olha... Causative verbs. Causative verbs. O que são causative verbs? Causative verbs são verbos que provocam a ação de outros verbos, ok? Causam outra ação. Outros verbos serão forçados a entrar na frase, ok? Os verbos que causam outra ação. Isso, para que isso aconteça, tá certo? Por exemplo, o verbo ler não é causative, porque eu leio, ok? Mas eu tenho alguns verbos que são causatives e eu vou colocá-los aqui de vermelho, tá certo? Olha. Make. Make. Let.
get and help. Ok? Todos esses três verbos são causative verbs. E vamos dar uma olhada aqui. Como é que ele é causative? Como é que eu posso chamá-lo de causative verb? Bem, ele é um causative verb porque ele vai fazer com que provoque uma outra ação. No caso do make, a gente sabe, quando a gente traduz o make, o significado dele é fazer. To make. Ok? Make. Mas, em uma frase onde ele seja um causative verb, a ideia dele vai ser forçar algo. To force, sorry. To make, e na ideia de to force something. To force somebody to do something. Ok? I will force you. Vou fazer você fazer isso à força. Ok? Por exemplo, olha uma frase aqui. She made me wash the dishes. Ela me fez lavar os pratos. Ela me forçou. Oh, I'm so tired. Why are you so tired? Why are you knackered? Oh, because mommy made me wash the dishes. No wonder. Ok, so make na ideia de forçar algo, ok? And let da ideia de permitir. Let, deixar e também permitir. Let it go, let it go. Ok? My daddy let me go by myself. My daddy let me go by myself. Ó, meu pai deixou eu ir sozinho. Então a primeira frase aqui, made, wash, let go. Então esse verbo provocou a ação desse verbo, ou causou esse verbo, desse verbo aqui. Have todo mundo sabe. Have significa ter, possuir. Have. Mas nesse caso, aqui, vai dar a ideia de pedir, ok? Ask or request. De uma forma polite, polida, né? Agora, o que seria o significado? Como seria uma frase com have, onde o have dá essa ideia de pedir? Por exemplo, na nossa classe as professoras pedem, né, que a gente faça a atividade. Então, the teacher, she had the kids do the homework. She had the kids do the homework. Okay? She had the kids do the homework. Get é conseguir. Get. Mas também pode ser persuadir. Persuade. Convince. Só tem uma diferença aqui. Olha, nesses verbos anteriores, nós não usamos o to do infinitivo. Olha, não usou aqui o to do infinitivo. She had the kids do the homework. Nesse caso do get, aí você vai ter que usar o to. No caso, as pessoas me persuadiram, me levaram, me convenceram a fazer alguma coisa. They got me to clean the office. They got me to clean the office. Eles me convenceram a
para o escritório. Ok? E o último, they got me to clean the office. E o último, help, no caso de ajudar, de auxiliar. Eu ajudo você, mas também o ajudar pode levar a um outro verbo. Por exemplo, Jane has helped me. Nesse caso aqui eu posso falar improve ou to improve. Eu posso usar o to ou não, se eu quiser, ok? É uma escolha minha. Então, Jane has helped me to improve my Spanish. Jenny has helped me to improve my Spanish. Ok? Bem, esses são os verbos causativos, ou causative verbs. Nunca vi em português esse nome. Ok? Causative verbs. Vamos agora ver só mais um exemplozinho. Que é uma frasezinha aqui. Ó, presta bem atenção nessa oração. Se eu digo assim, she had her hair cut. Ela teve o seu cabelo cortado. Então, não é que ela forçou ninguém ou ela forçou ela a fazer nada, não. Mas quando eu digo isso aqui, alguém fez alguma coisa para ela. Ela pagou, ou alguém ofereceu a fazer isso aqui. Ok? O verbo had mais o particípio, ok? Nesse caso aqui a gente está usando o particípio. Aí você vai usar, ok? O verbo na forma do particípio, participle. She had her hair cut. Por exemplo, alguém veio aqui e pintou minha casa. I had my house painted. Ok? Então eu tive minha casa pintada. Então eu não vou usar aqui, não é o infinitivo. Ele é o particípio. A mesma coisa eu posso fazer com essa oração aqui. Olha. I will get my car washed. Eu conseguirei meu carro lavado. I will get my car washed. Eu conseguirei meu carro lavado. Na verdade, eu coloquei meu carro no lava-jato e vão lavá-lo. I'll get my car washed. Eu vou ter meu carro lavado, ok? De novo, você tem aqui o particípio. Então você pode ir treinando, fazendo frases, tá certo? Com make, e aí você vai. Com make, com let, com have, com get, com help. Eu forcei ela a dizer a verdade. I made her tell the truth. Ok? A mamãe nos deixou brincar lá fora. Mama, let us play outside. Ok? E você vai fazendo have, get and help. Ok? Um beijo and thank you. See ya.